Un, dos, tres, Shalom Ubrajá para todos y para todas. Baruch Hashem, más una semana de encuentro en esta línea que hacemos semanalmente, Bezat Hashem, con temas diversos, acompañando el calendario, aspiraciones, as datas y las celebraciones, en la cual tiramos lições da Torá. E isso faz que o alimento que nos dá energia e força para dar continuidade à nossa batalha da existência, da vida, através de lições da Torá que são eternas. Sabemos que a Torá está na frente e nós vimos atrás. Em seus ensinamentos nós podemos tirar aprendizados para a nossa vida, encher nosso espírito e satisfazer a nossa neshama com palavras divinas. Bezat Hashem, esta semana temos pela frente uma aula muito importante, na qual nós vamos a ter a oportunidade de desvendar situações existentes dentro do ser humano. O ser humano ele é complexo, ele tem momentos de alegria, tem momentos contrários à alegria, e nós devemos entender e compreender como Hashem fez o ser humano, para poder compreendê-lo e entendê-lo. E cada vez que a gente tem um sintoma, a gente poder correr e trazer uma solução verdadeira para a nossa existência. Então, Bezat Hashem, a aula é Almas Vazias. Vamos falar seguramente sobre as faltas que a pessoa pode sentir no meio da vida, em dias melhores, ou lo aleno, em dias que não são tão melhores. E para isso nós devemos entender de onde surge, qual é a raiz do problema, não somente do sintoma, para poder erradicar e ter uma vida prazerosa. Esta aula é para Refuá Shelema, para todo Jolé Amechá Israel, cada Mion, Shlomo Ben Elisa, Netanel Ben David, Rebi Meir Ben Rachel, e para todos aqueles que estão precisando. Bezat Hashem, Refuá Shelema, que Hashem traga essa luz para dentro e que nós possamos nos levantar e andar na vida com expectativa e saber que o ser humano, se ele tem energia, ele tem ânimo, ele se levanta de qualquer situação que a pessoa possa viver. Tem um versículo em Mishle de Shlomo HaMelech que diz que Ner mitzvah vetorah or. O que quer dizer Ner mitzvah vetorah or? Quando você faz uma mitzvah, ela acende uma lamparina, mas essa lamparina tem durabilidade, tem horas de quanto pode ficar uma vela acesa. Assim é que protege, a mitzvah protege por horas. Betorá or, mas a Torá, diz Shlomo HaMelech, se chama or, se chama luz. E essa luz, ela encandila e permanece do lado da pessoa a toda hora e todo momento. Porém, aprendemos que estudar Torá traz luz, e essa luz ela permanece do lado da pessoa em todos os momentos da vida. Então, muito importante que a pessoa estude Torá, porque a Torá lo vai iluminar e lo vai acompanhar. Para entender um pouquinho mais esta situação, dos amigos foram uma grande rifa e tinha o prêmio ganador. Quem vai ganhar ia ganhar o melhor carro da época, uma Ferrari.
e o segundo ganador ia a ganhar um carrinho da época. Imagina você um Fusca. E assim foi que o sorteio beneficiou a esta pessoa que ganhou o maior prêmio, uma Ferrari. E saiu como segundo ganador aquele amigo que ganhou um carrinho, um Fusquinha aqui no Brasil. Fusca é um carro velhinho, mas funcionava. Os dois, para comemorar, fizeram um planejamento de poder saborear a vitória, marcaram e falaram que iam ir para a Serra. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem serras, tanto para o lado de Teresópolis ou Petrópolis, ok? Então foram subindo, marcaram 5 ou 6 horas da tarde. A Ferrari acelerava de 0 a 100 em poucos segundos e o Fusquinha acelerava de 0 a 100 em alguns minutos. Então os dois, com o tempo, se foram separando. Da Ferrari ia na frente e o que estava com o Fusquinha aí atrás. Isso, o que estava na frente, que prazer dirigir um carro que tem um motor tão potente e tão eficaz. E o outro, com sua humildade, falou, bom, mas ao final das contas a gente ganhou de sorteio, também estava feliz com sua felicidade. Chegou um momento que teve a caída do sol e aí os dois precisaram colocar os faróis em atividades. E os faróis da Ferrari estavam com defeito. E de repente eles têm um carro que vai a 150 km por hora, mas não tem uma luz na serra, está todo escuro. E ele está com um grande problema. E agora ele estaciona e começa a rezar para que chegue seu amigo do Fusquinha. Esse Fusquinha que vai devagar, mas ele não falha. Ele tem sua luz potente que ilumina. Rezou, fez Teilim, Shir Lamalot, Esaenai. Estava com medo, imagina ficar no meio da serra, do lado de uma favela, com um carro tão importante. Estava com muito medo e rezando que chegue o Fusquinha. O Fusquinha chega depois de 45 minutos. Ele disse, meu amigo, o que aconteceu? Ele disse, olha, não adianta a gente ter um carro potente como a Ferrari, mas estou sem luz, estou sem faróis. Dizem Hakamim que nas horas escuras da vida, se a pessoa não tem luz, não tem essa Torá, não adianta o carro que você vai ter, não adianta a materialidade que você tenha, não adianta a potência que você tem, se está faltando a luz. Sobre isto falou Shlomo HaMelech, Torah Or. Porém, diz o versículo, Tasher Hoshech Vaya Laila. Às vezes, quando cai o sol e chega aos momentos oscuros, a pessoa está perdida, precisa uma luz. Esta luz é uma luz que nasce da lei divina, la lei de Hashem. Porém, a Torá se chamou Orá la Yehudim, Aitá Orá Vesimha. Quando a pessoa está com luz, ela está sempre está tranquilo, está iluminado, ele consegue enxergar a estrada da vida, consegue compreender e entender os momentos. Tem momentos que a pessoa tem que ser ativo e tem momentos que a pessoa tem que ser passivo. Tem momentos que a pessoa tem que silenciar, tem momentos que a pessoa tem que falar. Mas quem vai marcar esses momentos? É uma grande pergunta. Quem vai marcar? Então você tem que marcar esses momentos através que pegar uma luz
de referência que te ajude para poder continuar tua vida. Diz o Talmud, Averá mechabá mitzvah, pecado, uma falha, momento de distração, quando a pessoa faz algo errado, ele apaga uma mitzvah. Be'en averá, mas se a pessoa fez uma falha, teve uma distração, ena mechabá Torá. A Torá não se apaga. A luz, mesmo que a pessoa fez algo que não tinha que fazer, a luz da Torá é incandescente. É a luz que levanta o povo de Israel. Vayhi, assim estudamos esta semana em Perashat Ve'alotechá, dizem que quantos livros da Torá temos, não é? Saiu o versículo número 19 do livro Bamidbar, no capítulo 8, está escrito el pasuk, la palabra Bene Israel 5 veces. Dice Bene Israel, Bene Israel, Bene Israel. Y Rashi trae, ¿para qué repite 5 veces? Los repiteu Keneged Hamisha Humshe Torah. Para te dizer y te explicar que cada Yehudi Bene Israel es tan importante como un libro, un tomo de un Humash. A veces nós estamos em uma geração que as pessoas perderam a qualificação, a autoestima. As pessoas andam com a cabeça baixa e acham que o mundo está perdido e eles se perdem dentro do mundo. Vem na Torá e te dizem, não, Hashem diz, Bnei Israel, Keneged Hamisha Humshe Torah. Hashem está falando com você que você é tão importante como um sefer, como um tomo. Que é importante a pessoa se sentir importante dentro de Bnei Israel. Então, se Hashem tem tanto carinho e Hashem nos deu a luz para que a gente possa visualizar nas estradas da escuridade os momentos que a pessoa ele perde o sentido da conexão. A pessoa precisa rapidamente ter luz, porque a pessoa que tem luz, ele resolve qualquer tipo de inconveniente. Então, diz a Torá, Vayhi bin Soha, Aaron, Vayomer, Moshe. Leímos que temos 5 livros, pero a Torá nesta perashá que passamos divide um livro a mais. Dice, não temos 5 livros. Amudeha Shiva. Dice, não temos 7 livros. ¿Por quê? Dice que Hashem separou entre uma situação de puranut, uma situação difícil, uma situação, um inconveniente ou uma falha que teve o povo de Israel, com outra falha que teve o povo de Israel. ¿Por que tiveram falha o povo de Israel? Dizem que eles não entenderam e não compreenderam que a luz divina que estava los acompanhando e estavam a 3 dias de entrar a Eretz Israel e estavam prontos para poder encontrar a liberdade. Uma vez que vão entrar a Eretz Israel, Moshe Rabbeinu vai entrar, e se Moshe Rabbeinu vai construir o Beit HaMikdash, esse templo não se vai destruir nunca, e já não teríamos toda a história que aconteceu até o dia de hoje. Teríamos já estado dentro de nossa casa, teríamos já a época messiânica, teríamos já o templo, um único templo, e não teria nem destruição, nem exílio, nem desolação, nem lágrimas. Bom, estávamos perto, nunca estivemos tão perto na história de acariciar um momento histórico que nos ia deixar na entrada com Moshe Rabbeinu como líder e Hashem acompanhando. Mas aconteceu, infelizmente, que cada vez que uma pessoa vai receber algo importante,
Muitas vezes o Satã confunde a pessoa, distrai o ser humano e a pessoa acaba tomando decisões contrárias e não boas, e aí perde as oportunidades. E tem um ditado muito famoso que o mazal bate na porta uma vez, duas vezes não bate. Então, quando a pessoa não abre a porta para ser um mazal e deixa passar a oportunidade, ele acaba perdendo essa chamada divina. Então, muitas vezes a pessoa diz, mas eu não teve oportunidade. Você não teve ou você não abriu a porta para que você possa... É como aquelas pessoas que dizem, mas Hashem não me ajudou, Hashem não me acompanhou. Mas quantas vezes veio Hashem te ajudar e você olhou para o outro lado e fez que não entendeu? Então, nunca é tarde. Mas o povo de Israel estava na entrada, na porta da solução, que o povo de Israel teria uma salvação eterna, mas o povo de Israel cometeu. E aí é o que acontece sempre com a gente. Quando a gente vai ter uma boa notícia, uma situação boa, vem o Satã, que Satã nos faz algo e a gente começa a cometer erros e a gente não chega a esse momento tão importante para essa salvação. E aí tem um versículo que diz, Vayibinso Aaron Vayomer Moshe Kuma Hashem. Este versículo lo decimos cuando sale o Sefer Torah, Kuma Hashem beafutzu oiveja, que tus enemigos sean diseminados y destruidos, veanusu mi paneja, y que todos los que no gustan del pueblo de Israel, dice Rashi, y también está en un Talmud, aquella persona que no gosta do Yehudi, que no soporta a los judeos, es como no soporta la divinidad. Porque el Yehudi es a presencia da divinidad. Y ahí o Aarón, él abría un camino para que paralizar a estrada para el pueblo de Israel. Donde entraba o Aarón, él destruía a los enemigos. Él era una aplanadora que dejaba el camino. El pueblo de Israel estaba blindado por las 7 nubes protectoras de Boreolam. Lo Yamish, Amut Hanan Yomam, Beamut Aesh Laila. El pueblo de Israel estaba abrazado por la divinidad. Y ahí comienzan a tener una situación de perderam a paciência, não é? Como é? E aí a Torá traz, primeiro que fugiram do Sinai, em vez de ele dizer, aqui recebimos, nos voltamos ricos. E aqui a pessoa quando sai, por exemplo, a entrada e a saída da sinagoga, quando a pessoa entra na sinagoga, diz o Shulchan Aruch, a pessoa deve entrar de maneira lenta. Quando a pessoa correndo, desculpa, quando a pessoa entra, tem que entrar correndo. Quando a pessoa sai, tem que sair de maneira lenta. O povo de Israel fez o contrário. Quando estavam no Har Sinai, onde receberam o presente maior, aí começaram a perguntar quando vão sair do Sinai, como a criança que está saindo da escola. Alguma vez viram uma criança saindo da escola? É barulho, todo mundo se empurra, porque acabou a escola. Em vez de dizer, não, nesta escola eu aprendi, nesta escola eu me emancipei, nesta escola eu me fiz alguém. Não, saíram correndo como crianças quando acaba a escola. Mas com tudo isso, diz a segunda parte, e aqui vamos a entrar um tema principal de hoje, Vayhi Aam, diz Rashi que é Vayhi Aam. Sempre dentro de uma sociedade tem pessoas boas, tem pessoas Beinonim, pessoas que são do meio, não são
nem isto, nem o outro. E também tem o grupo que está sempre buscando motivo para a rivalidade. Essas pessoas são existentes, são as pessoas que estão esperando um tipo de confusão para jogar querosene num incêndio e fazer um incêndio ainda maior. A oportunidade, digamos, de um impasse é aquela pessoa que aproveita para destruir Hasbe Shalom. Y este es el Am. Y eso es lo que la Torah dice, Begam Erev Rab Alaitam. Y siempre tienen un grupo de pessoas. E aí, Vayham Kemit Onenim Rav Veosne Hashem. Dice, o povo começou a se queixar diante de Hashem. Nós aprendimos que a pessoa, quando te perguntam como você vai, como o Yehudi deve responder, Baruch Hashem. Como você está, Baruch Hashem? Como vão as coisas? Ótimo, Baruch Hashem. Mas a maioria das pessoas dizem Baruch Hashem, mas você sabe os problemas que eu tenho. Você sabe isto e aí, os problemas econômicos, os problemas de saúde. Então não estão, eles não se queixam de maneira aberta. A pessoa se queixa de maneira camuflada, mas dentro dele ele não está feliz, não está contente, não está vibrando, não está agradecendo. E aí vêm nossos sábios e dizem, aí começa o tema de almas vazias e almas cheias. Quando a pessoa tem, a sua neshama não tem combustível. E aí ele começa a enxergar o mundo de maneira crítica. Começa ele a criticar, começa ele a enxergar as coisas de maneira negativa. Começa a esquecer das bondades de Hashem. Ele coloca dentro de seu coração as memórias negativas, em vez de colocar em seu coração as memórias bonitas que Hashem le dio. Vayhi ha'am kemit onenim ra ve'ene Hashem vayitavu ta'ava. E começaram a ter desejos. Três coisas, o Talmud diz, três coisas tiram o ser humano a atenção da vida. Quer dizer, a vida é o tempo que Hashem te dá neste mundo para você viver, aproveitar, construir, fazer mitzvot. Quando a pessoa está com vida, ele pode fazer mais uma mitzvah, mais uma bondade, não é? Mais uma bondade. Uma bondade é solamente feita quando a pessoa já tem a luz incorporada dentro dele. Porém, quando a gente tem um pequeno, uma criança, nós decimos Sheigadel, la Torah, la Jupá, Bela Maasim Tovim. ¿Por qué Maasim Tovim sempre último? Porque se a pessoa não tem Torah, se a pessoa não tem celular, se a pessoa não tem sua base, como ele vai ajudar os outros? É como passageiro de avião, quando ele sobe para fazer sua viagem, a responsável pelo voo, a aeromoça, não é? Dizem aqui, ela diz, olha, se tem pressurização da cabine e faltar oxigênio, primeiro coloquem você e depois coloquem alguém que você quer salvar. Se você não tem oxigênio, como você vai fazer salvar a los outros? Então, primeiro a pessoa tem que ter Torá, tem que ter mitzvot, e depois ele pode fazer Maasim Tovim. Três coisas tiram o ser humano deste mundo. Ta'avá, desejos. Pessoa que tem desejos, ele não é que o desejo
É bom ter um desejo, uma tava positiva, mas a pessoa não pode estar vivendo, desejando coisas continuamente, porque vai chegar um momento que sua alma vai ficar tão vazia que os desejos materiais cada dia vão ser mais intensos e vai chegar um momento que ele não vai ter mais satisfação. Então, os Hachamim nos ensinaram que a pessoa tem que se contentar com pouco. Quanto menos você precisa, mais você vai aproveitar. E o desejo é uma tava, que se uma tava desnecessária, não é uma tava necessária. Você já tem, mas você quer algo mais que você não tem. E muitas vezes a pessoa vende seu presente para poder ter uma ilusão do futuro e acaba tendo uma insatisfação no futuro e deixa de viver seu presente. Tava é ruim, não é bom. Quando menos desejos o ser humano tem, mais uma alma sadia ele terá. Ciúmes, quin'a. Como o mundo hoje, consumidor, vive das ciúmes, do que o outro tem, do que o outro carro meu amigo tem, do vestido da amiga, do sapato do outro, do casamento do outro. A pessoa hoje já quase não vive mais sua vida, vive a vida dos outros. E quando ele se compara, esses ciúmes se voltam violentos, que podem machucar a ele de maneira tal que lo aleino, lo alejem, pode anular a vida que ele tem. E o terceiro, que é chamado kavod, aquela pessoa que está sempre, ele está na frente, ele ser homenageado, mas tem um problema, o Hachamim diz, o kavod não depende de você, depende de terceiros. Muitas vezes te vão fazer kavod, e se a pessoa hoje, que deveria fazer kavod, acordou com a perna esquerda e não te vai fazer kavod, vai derrubar teu dia, então a pessoa tem que aprender a se contentar com a presença de ele mesmo. Aqui a Torá diz que tiveram ta'avá, o lugar que eles, Kisham, Kaveru, aí enterraram aquelas pessoas que tiveram ta'avá. Dice, olha, eu sei que lá, não, dice, aí se enterrou a ta'avá. Hashem ensinou que a ta'avá, o desejo, é ruim para o ser humano. Quando chega, chega. E se você não precisa, você não vai utilizar. E se você não precisa, você vai deixá-lo de utilizar. E nessa ta'avá, Vaishma Hashem et ha'am bochel mishpechotav. Em vez de ele estar celebrando, que estão comendo, que estão abraçados, que tem um maná, que era lechem min hashamayim, que era um pão que caía dos céus fresquinho todos os dias, como uma padaria, você não tem que ir à padaria. Você recebia o pão quentinho, que era pão quentinho, era chamado maná. Aqui tinha um jovem que ele falou, você sabe que é maná? Me disse, não sei que é maná. Você sabe que é mané? Aqui em português, falei, sim, mané é idiota. Então eu falei, você se lembra de idiota e de maná? Maná é um alimento proteico que Hashem mandava para, em vez de celebrar todas as coisas boas, porque a roupa que eles usavam, ela não ficava amassada. Tinha tintoreria, as nuvens le lavavam e le sacavam. Tinha 5 a sec. En 5 minutos la ropa estaba nueva, os zapatos
no se desgastaban porque ellos andaban en un tapete donde las pernas no hinchaban. Hoy la persona dice, tengo dor de perna. No tenían dor de perna, no tenían dor de costas, no tenían dor en los joelhos, no tenían dor en las manos, no tenían dor en los hombros, no tenían nada. Y cuando la persona tiene todo en la vida, él tiene que buscar un pretexto para se queixar y encontrar algo para ellos. Y ahí comenzaron a llorar. Lloraron porque Hashem les dio mitzvot. Lloraron porque Hashem les falou, olha, debemos respetar a familia. Lloraron y ahí comenzaron a tener una crisis de ansiedad. Una crisis. Vaiharaf Hashem, la Torah dice que Hashem no gustó de lo que el povo tinha chegado diante de Moshe Rabbeinu fazendo uma greve, ok? Se queixando de que estava todo mal. Como está todo mal? Está tudo bem. Não, agora quero comer carne. Mas escuta, o maná podia ter gosto de carne também, mas eles querem comer a carne porque eles querem materializar o sonho da carne. Mas eles estavam no deserto. Falei para eu sou argentino. Se você quer comer carne, vai para a Argentina. E na Argentina tem carne e tem vinho. E de repente o povo está no colapso. Moshe, o Ené, a Torá diz, Ené Moshe Ra. Moshe Rabbeinu cai da pressão do povo, da oposição. Até agora, Moshe Rabbeinu, ele consegue, em todas as lutas, enfrentar o povo, levantar, trazer solução. Mas agora, nesta, porém, diz o Talmud que eles testaram Hashem 10 vezes no deserto. E nesta, Moshe Rabbeinu já não tinha mais força de poder contrariá-los. Até que Moshe Rabbeinu, ele começa a dizer para Kadosh Baruch Hu, Anochi hariti et kol ha'am hazeh, acaso eu trouxe estes filhos para o mundo? Não são meus filhos. Lasum et masá la'am hazeh, eu posso carregar este povo. Me'ain li basar, de onde vou tirar carne? Latet lekol ha'am hazeh, são 600,000 homens, 5 milhões de pessoas. E se vou fazer shahitá para todo o gado que tenho, le vou dar de comer um mês. E ainda a gente tem a travessia, mais 38 anos. Moshe Rabbeinu se desespera e lhe diz a Hashem, Horgeni na'arok. Então, eu já não consigo mais ser o líder deste povo. Sabe que? Me tira de la liderança, não consigo mais liderar este povo. Aí chega Kadosh Baruch Hu e escuta a reclamação deste povo que bejitem, e aí dice, choraram com a barriga cheia, estavam comendo de manhã, tarde e noite, não lhe faltava comida, mas queriam comer mais. Agora, lo yom echad, no solamente un solo día comerán, velo yomaim, y no van a comer 2, ni 10, ni un mes, at asher yetze me'apechem, hasta que la carne va a salir das narinas o das narices. Señores, esta historia es una historia que se repite otra vez cuando la persona está desnutrida, almas desnutridas y barrigas cheias. Nunca se jogó tanto alimento no mundo como se joga hoje
o alimento que se joga no mundo poderia alimentar todos os famintos do mundo, mas preferem jogar os alimentos e não dar comida para aquelas pessoas. Então o problema não é comida, o problema é que eles têm suas almas vazias. As almas estão padecendo de uma doença que é chamada a doença da desconexão. E a conexão, então Hashem lhe falou, Atatir'e, você vai ver como eles vão comer. Diz aí, Atatir'e, ele falou a Moshe Rabbeinu, você vai ver que vai ter comida, pero você não vai ver a terra de Israel. De aqui dizem, um dos 3 lugares onde Moshe Rabbeinu perdeu a paciência, ok? E não consegue entrar à terra de Israel. Mas, antes de darle de comer a carne, le dice a Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, esfali 70 ish miziknei Israel. Vai e junta para mim 70 anciãos, professores, morim, rabinos que possam dar aulas para este povo, porque o problema deles não é um pedaço de carne, o problema deles é o vazio espiritual que eles têm. Pero dice Moshe Rabbeinu, eles estão pedindo carne e você está dando Torá, e você está dando aulas de espiritualidade. Ele falou Hashem, carne terá, mas a carne, a satisfação, a materialização, a vida física, não terá uma solução para estes que estão hoje gritando desaforados, queremos comer um pedaço de carne. A carne é um pretexto. O problema é outro. O problema é que a alma deste povo está vazia. Então Esfali falou, Moshe Rabbeinu, eu não posso mais, então sabe que vou tirar de você e vou dar para outros 70 anciãos que eles possam complementar o trabalho que você está fazendo para o povo de Israel. Aqui aprendemos que os problemas da insatisfação não são problemas materiais, não são problemas físicos, não é de quanto você tem dentro do teu bolso, porque tem uma Guimarães famosa que vamos fazê-la lembrar hoje, que diz, Mishiyesh lo mané rotze mataim. Quem tem 100, ele quer 200. El que tem 200, ele quer o dobro, 400. El que quer 400, ele quer 800. Dizem Hachamim que a pessoa cada vez está mais longe da saciedade, da satisfação. Por quê? De 100 a 200 é 100, mas de 200 a 400 é 200. A pessoa, quando ele é uma pessoa humilde, o dinheiro está no bolso dele. Quando tem mais dinheiro, o dinheiro está no cofre. Quando tem mais dinheiro, o dinheiro está no banco. Quando tem mais dinheiro, já não serve mais o banco da cercania, porque é um banco pequeno, então coloca num banco maior. Quando mais tem dinheiro, tem que mandar seu dinheiro bem longe dele, que diz que o dinheiro está longe dele, de todas as maneiras. En Adam Met, diz o Talmud, se lembrem destes conselhos milenares. En Adam Met, Vahasita Avato Veyado. O ser humano não se vai deste mundo com a metade
de lo que ele imaginou abraçar. Que ele queria ter muito mais, e ele sempre encontra que ele ainda lhe falta a outra metade, que ele solamente fez, e sobre isto falou Shlomo HaMelech em Kohelet, Be'anefesh, Begam HaNefesh lo timale. Quando a pessoa, ele ohev kesef, lo isba kesef. El que persigue o dinheiro nunca vai ficar feliz com o dinheiro que ele alcança. Sempre vai correr por algo mais, que ele acha que está perdendo seu tempo para ganhar um pouquinho mais. Mas o problema é que cada dia ele se sente que cada dia está mais pobre. Mas a pergunta é por quê? Se a vida material de todos os seres humanos, e aqui o Talmud diz que a pessoa se vai deste mundo e nunca está satisfeito. Dice, para poder entender, precisamos compreender lo que dice el Talmud sobre a convivência entre o corpo e alma. Corpo e alma vão juntas da mão. Tinha uma princesa, filha do rei, que foi buscar um hatan, um noivo. Aí buscaram dentro da cidade, não encontraram a pessoa, até que encontraram um camponês longe de sua casa. E aí esse camponês, que era de muito bom coração, casou com a princesa, filha do rei. E ele que fazia? Ele ia para sua horta todos os dias, trazia as verduras mais fresquinhas, pepinhos, tomates e chuchu, como dizem aqui. Filha de princesa, você tem que levar joias, ouro. Aí você vai ver que ela vai abrir os olhos. Você faça o que eu te falo e você vai ver. Aí começou a levar umas joias e ela ficou um pouquinho mais feliz. E aí depois umas pedrinhas e ela ficou mais feliz. E aí começou a dar valor. Dizem Hachamim, isto é justamente o que acontece com a Neshama, a alma e o corpo. A pessoa está trazendo bananas, peras, e a Neshama não é isso que estou buscando. Não é isso que eu vivi na casa do rei. É a princesa. A princesa é nossa Neshama. Então ela nunca vai ter uma satisfação. Ela nunca vai preencher. Porém, o Talmud diz, quem tem 100 quer 200, porque ao final das contas a satisfação reside na alma e não reside no corpo. Quando você vê uma mulher insatisfeita, é porque ela não está recebendo o mínimo dentro de sua casa. Porque o dia que ela receba o mínimo de atenção, é como uma criança. Criança, vem o pai e traz um grande presente. E a criança pega o presente, passaram 5 minutos e o presente, a criança continua triste, porque a criança não quer o presente. A criança quer a atenção. A Neshama, a alma, quer atenção. E a gente não está conseguindo dar atenção. Tem um versículo famoso de Shlomo HaMelech que diz que uma alma sadia levanta um corpo quebrado. E um corpo sadio não levanta uma alma quebrada. Quer dizer que quando a alma está cheia, o corpo está feliz.
Y cuando a alma está vazia, o corpo está infeliz. Sobre esto, o Talmud diz: quando a pessoa tem mané, quando dá Zen, mané também, hoje falamos de mané, outra vez mané. Mané em hebraico aqui é Zen. Quando a pessoa tem Zen, ele quer 200, porque ele não está trazendo satisfação para aquilo que está invisível, que não é visível, que é chamada Neshama. Porém, uma pessoa que expressa fácil e ele rapidamente ele cai em desnutrição, ele cai em agonia, ele cai em tristeza, é porque ele está enchendo o tanque errado. Uma pessoa que está cheia, ela não precisa a buscar coisas em lugares vazios. E uma pessoa que está vazia expressa de buscar coisas em la vida que não trazem felicidade. Está escrito: Torat Hashem temima meshibat nafesh. A pessoa tem que saber que a tranquilidade, a Torá te traz saciedade. A Torá te traz vontade. A Torá te traz equilíbrio. Não importa o que você tem ou você deixa de ter. O importante é que você seja uma pessoa sameach, uma pessoa, al final das contas, a alma veio do Shamaim. A alma veio a buscar a espiritualidade. Quando chega o bebê nasce e no quarto, na sala de parto, antes de jogar o quarto, o bebê chora, ou se não chora, lo fazem chorar para que ele mostre que ele está com vida. E pergunta por quê? Porque lhe contaram tanto deste mundo, e quando chega a este mundo e vê que as pessoas correm por coisas que não têm valor, o bebê, o primeiro que faz é chorar. Fazem tudo e de tudo para ter entretenimento. As pessoas buscam notícias, buscamos novidades, buscamos como fugir de nossa realidade, mas tem um problema: não é o idioma que tua Neshama entende. É como se você vai para a China, você não fala chinês, e você está com fome, e você diz: por favor, eu quero comer um arroz com feijão. Mesmo que você fale arroz com feijão, ninguém te vai entender o que você está. A alma não entende o que a gente fala. E sobre isto, Hachamim trouxeram agora uma resposta sobre a pergunta que Mishies lo mané, el que tem 100. ¿Por quê? Porque a alma está pendente de outras manifestações. E sobre isto dizem Hachamim que o povo Vaihi Am Kemit Onenim, eles não se queixaram, mas eles estavam insatisfeitos
Y dentro de las palabras, porque no podían ser cara de pau, não é? Porque eles estavam sendo atendidos, não é? Eles começaram a fazer a queixa. E sobre isto tem um versículo bem forte que diz: mas de que se queixa o homem? Ai, diz o Pasuk. Está vivo? Geber al-Hata'ab. A pessoa está devendo muito para Hashem. E ainda você se queixa? A pessoa tem que dizer continuamente, quando se perguntam, como se vai, Baruch Hashem, melhor do que eu mereço. Você não merece tanto. E a gente vive de bondade. Que é Hai? Se Hashem te está dando a oportunidade de te dar mais um dia de vida, e de te acompanhar e te preservar, e te dar ainda a pessoa, ele pode ter queixas. Mai donen adam, hai. Geber ahatav, se você vai fazer as contas, estamos sempre devendo para Kadosh Baruch Hu. O crédito nosso é pequeno, e Hashem multiplica, e Hashem faz que a pessoa tenha, e Hashem conta as mitzvot de Bnei Israel pelo carinho, mas por outro lado nós temos que mostrar que nossa Neshama está cheia. Quando a pessoa está cheia, em árabe se diz, não sei se vocês sabem um pouco de árabe, mas tem, se não perguntam, Aina Sabana, está feliz. Ele não vê coisas e ele fica perdido. Quer mais. Eles, o que aconteceu? Olha, Não tem, a pessoa tem que ter essa tranquilidade e essa satisfação, saber que Hashem, o que Hashem lhe deu, é o melhor que poderia acontecer a ele. Sobre isto está escrito: Enechol elecha yesaberu ve'ata noten lechem beito poteach et yadecha umasbeh chol chai. Que é chai? Chai é que Hashem sabe o que você, cada e um precisa. Não adianta a pessoa olhar para os lados. Que a gente possa ter aprendido nesta aula que nossas neshamot, nossas almas têm sempre cheias, satisfeitas, que nós possamos, Bezat Hashem, com esta ideia, mostrar a nossa sensibilidade e solamente agradecer a Hashem por a bonança que Ele dá para o povo de Israel. Amém. Muito obrigado a todos e a todas. Completamos a aula. Espero que não dormiram. Um grande abraço a meu amigo benemérito Hazan, que está nos Estados Unidos, Hazan Eduardo. Um grande abraço. Berachim Hanimtzaim. Bueno, Bezat Hashem.